A paz a todos que nos assistem aqui no YouTube, aqui no canal da Igreja do IECO, a Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu comentário, o seu like, seja aqui abençoado através das mensagens, das músicas, orações e os testemunhos. Que Deus te abençoe. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. A parte 2, são 7 igrejas da Ásia, representando todas as igrejas de todas as épocas. Capítulo 2, verso 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, 2 lados, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas aqui não era Herodes Antipas, tá? Era alguém chamado Antipas, que foi um discípulo, um servo fiel, e que foi morto, foi martirizado lá nessa cidade. E o povo viu e não esmoreceu a sua fé. Veja que nessa época quem não chamava César, né, o governador de Roma, como senhor, ele era sentenciado e começava a ser olhado com maus olhos pelos vizinhos e tudo mais. Imagine hoje, você e eu. Olha, se você não adorar essa imagem ou esse governante, isso vai acontecer ainda. Aí você começa a ser mal visto pelos vizinhos, por todos, e aí você não pode comprar, não pode vender, não pode trabalhar, é mandado embora do emprego. Isso já acontecia nessa época, tá? Nessa cidade aqui. E Antipas chegou a ser morto, porque ele não aceitava adorar a César, só adorava a Deus. E Jesus, ele elogia essa igreja aqui em Pérgamo. Olha, vocês não negaram a fé. Aí no verso 14 ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Sempre quando a Bíblia fala prostituição, é nos 2 sentidos, tá, gente? Prostituição física, relações sexuais ilícitas fora do casamento, e também a prostituição espiritual. A pessoa passa a adorar algo ou alguém que não seja Deus, o Criador, o único digno de adoração. Adora o filho, o marido, o patrão, o carro, a empresa, a esposa, o dinheiro. Entendeu? É uma prostituição. Alguns até colocam uma igreja, uma sua religião, ou líder religioso, né, em primeiro lugar do que a Deus. Não. Isso é prostituição. Isso não agrada a Deus. Então Jesus, ele tinha contra essa igreja isso. Eles não negaram a fé. Mesmo quando um dos seus foi morto, eles, não, ainda que tenha que morrer por Cristo, eu vou até o fim. Tem pessoas que por muito menos estão negando, como Pedro, né, negou. Não sou crente não sou cristão não. Não, eu sou, mas eu... Não. Em todos os momentos a gente tem que estabelecer, confessar Jesus e ser uma testemunha. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus, isso aí não é para mim. Isso aí não me agrada mais. Amém, gente? Tem que declarar. Tem pessoas que chegam na hora com alguém, ou com um parente, algum familiar, ou a pessoa que não é cristão, a pessoa acaba negando a Jesus, como Pedro. Não, eu sou, mas não estou ainda... Não existe isso. Você é de Deus, somos de Deus, e isso aí não é mais para mim. Eu não participo mais dessas coisas, desses atos, dessas atitudes. Agora, mesmo não negando a fé, essa igreja tinha um problema, e Jesus fala aqui: eu tenho contra vocês que alguns aí entre vocês estão sustentando essa doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta. Só que ele se desviou e foi para o caminho errado. Como muitos hoje ainda, pastores, sacerdotes, vão para o caminho errado, não tem? Balaão era esses são filhos de Balaão, seguem a doutrina de Balaão. Balaão tinha um inimigo de Deus, um rei chamado Balaque, que diz aqui, e ele não podia, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, para ele vencer as guerras. Aí você e eu encontramos isso lá em Números, no livro de Números, e Balaão disse para ele: olha, aquilo e aqueles a quem Deus abençoou, não podemos amaldiçoar. Quem Deus abençoa não pode ser amaldiçoado, não tem como, não vale encantamento, magia negra, bruxaria, feitiçaria contra Jacó, ou seja, os filhos, os descendentes de Israel, o povo de Deus. Hoje, mudando, né? Trazendo para nós também. Ah, pastor, mas fizeram feitiço, não vale encantamento. Nós temos que crer, confiar, agora tem que estar debaixo da proteção. Então, o que Balaão fez? Olha, só tem uma forma, ele explicou para o rei, só tem uma forma de destruir o povo de Deus.
é fazer eles errarem, pecarem contra Deus. Aí ele ensinou. Então o rei Balaque enviou mulheres para seduzirem os homens, para caírem na prostituição. Depois foram seduzidos para adorarem outros deuses. E aí o povo de Deus começou a cair por esses pecados. E aí o que aconteceu? Ficaram desprotegidos. Por isso que sofreram derrota. Entendeu? Então o povo de Deus não pode ser amaldiçoado nem derrotado. Mas aí Balaão explicou: se você fizer isso assim, assado, o povo vai cair. Cuidado com quem você anda. As doutrinas de Balaão, dentro da igreja ou das igrejas, na rua, na vizinhança, na família, seja da fé ou da carne. Porque o único meio de o povo de Deus ser destruído é assim. Tinha algumas pessoas ensinando essa doutrina. Balaão fez isso por quê, pastor? Por dinheiro. Ele recebeu bens, herança, dinheiro lá do rei Balaque, se vendeu. Entendeu? E tem hoje pessoas assim também, servos, pastores, líderes, autoridades eclesiásticas que já se perderam. Então nós temos que guardar o nosso coração e vigiar. Essa igreja tinha pessoas ali com essa doutrina. E Jesus condenou essa igreja dizendo: tem no seu meio aí os que sustentam essa doutrina, qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas, oferecidas a demônios, aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim, versículo 15. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Já falamos um pouco, né? Lá na igreja em Éfeso. Eram ensinos diabólicos, né? Pegavam coisas da palavra e deturpavam a palavra de Deus. É o que os estudiosos sugerem. Alguns ainda dizem que usavam esse nome porque tinha um discípulo lá dos apóstolos chamado Nicolau. E aí alguns creem que foi para dar credibilidade a essa nova doutrina que usavam o nome de Nicolau. Outros já discordam. Seja como for, a doutrina dos nicolaítas se refere a heresias, coisas que às vezes alguns pregam. Você vê, nós vemos hoje religiões aí, vê várias bíblias, né? E elas distorcem a palavra de Deus. Então, como eu vou saber, pastor? O livro de fé, regra e prática é a Bíblia, mas o que está no cânon, né? Nós não seguimos os livros apócrifos e nem de outras seitas ou religiões que deturparam e mudaram certas coisas na Bíblia. Então você e eu devemos ver algumas versões, são bem conhecidas, a João Ferreira de Almeida, outras da King James, né? E outras mais versões. Então essas é que nós seguimos. Pois bem, continuando aqui. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja lá, no início começa a espada afiada de 2 gumes. A espada representa a palavra de Deus. No livro de Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela tem essa força, esse poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração humano. A própria palavra de Deus é a palavra de Jesus. Então sai da boca do Senhor Jesus. E ele diz para essa igreja: se arrependa, tá? Porque senão eu venho a ti, e contra eles, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então teremos um nome novo. Jesus também, né? Nós vamos conhecer o nome novo do Senhor. Isso mais à frente a gente vai lendo, vai aprendendo. Pastor, maná lembra lá do povo do deserto, né? Que foi sustentado com maná. Existe o maná escondido, mais alimento, bênçãos de Deus que nós não conhecemos, existe. Pedrinha branca, era muito comum alguns escravos, quando era liberto, receberem uma pedrinha branca. Também atletas romanos, né? Quando tinha lá a sua classificação, hoje em dia é medalha, né? Medalha de ouro, prata, bronze, mas era muito comum receber pedrinha. Então essa pedrinha branca, nessa época que Jesus declarou essa revelação a João, já lembra, significando o quê? Vencedor. Quem chegar até o fim vai vencer, vai receber essa pedrinha branca também. Por isso, no verso 17, Jesus diz: ao vencedor. Então não aceite a derrota, não aceite entregar, como se diz lá naquele esporte do boxe, jogar a toalha, né? Porque o boxeador joga a toalha porque ele desistiu da luta. Não jogue a toalha. Nós vamos até o fim, até a morte, igual aqui. Jesus declara sobre Antipas, esse homem chamado Antipas. Minha testemunha, ele chamou, né? De minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós. Então nós temos que estar nos preparando. Custe o que custar, até a morte, nós vamos ser fiel, ainda que desagrade a todos. Ah, mas desagradou meu filho, minha filha. Desagrada. Prefira agradar a Deus e desagradar os outros. E desagradar até você, eu, nós mesmos. Amém, gente? Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve:
Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, representa fogo que vai, o fogo penetra e vai tirando tudo, né? Não tem nada que fique à sua frente. Veja, construções, ferro, cimento, não importa. Ele vai destruindo, de pouco a pouco ele vai destruindo tudo. O Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Nós lembramos no capítulo 1, né? Que não adoramos, não buscamos um Jesus que está numa cruz, ou na manjedoura, ou o menino Jesus. Não, agora é o Jesus ressurreto, poderoso, que virá como o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga aleluia, diga glória a Jesus. É esse Jesus aqui, ó, com olhos com chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, vai pisar, vai esmagar a cabeça de Satanás. Conheço as tuas obras, o teu amor. Aqui é outra igreja, tá? Tiatira. E essa igreja ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Amém, gente? Você viu a diferença da igreja de Éfeso? Na parte 1 dessa mensagem, a igreja de Éfeso, ela abandonou. As primeiras obras eram as melhores, mas depois ela foi relaxando. A pessoa que vem à igreja, adora, se batiza nas águas, mas daqui a pouco vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou às vezes alguns meses, e a pessoa vai desanimando, a pessoa vai, entendeu? Ela perde o primeiro amor, a parte das primeiras obras. Aqui essa igreja foi ao contrário. As últimas obras dela são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, ela não perdeu, além de não ter perdido o primeiro amor, ela começa a fazer mais, começa a trabalhar mais. Ela dizima, oferta, jejua, lê a Bíblia, ela vem mais à igreja, é fiel. Essa igreja aqui, as últimas obras delas foram mais numerosas. Mas ela tinha uma coisa errada. Olha o verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que é isso? Lembra que eu falei? A prostituição não é só física, é espiritual. A pessoa deixa de adorar a Deus para adorar santos, santas, imagens. Adorar o seu dinheiro. A Bíblia, Jesus chama, né? O dinheiro, aqueles que adoram como um Deus, Mamon. O dinheiro é um problema? Não, mas o amor a ele, adorar a ele, é prostituição também. Então tem pessoas que largam, deixam de adorar a Deus e se preocupar mais com as coisas materiais na sua vida. Até dentro da igreja, essa aqui é uma igreja. Então hoje tem igrejas assim, existe, gente. A gente não vai julgar, não vamos colocar, escrever, mas a gente vê pelos frutos que deixaram Jezabel entrar. A prostituição física, prostituição espiritual, prostituição a outros deuses, a prostituição também ao dinheiro, com o dinheiro. É mais importante agora o dinheiro. Vai lembrando aí, vai vendo. Quantos estão nesse caminho? Então as últimas obras eram até mais numerosas. Começaram a fazer mais, entendeu? Evangelizar, pregar essa igreja. Mas ela estava tolerando Jezabel. E ainda mais, estava deixando ela ensinar essas coisas erradas. E seduzir os servos a praticarem as coisas erradas e a comerem coisas erradas. Dei-lhe, verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha aí. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Então os que vão passar pela grande tribulação, a igreja vai passar? Essa igreja vai. Esse tipo de igreja aqui vai passar pela grande tribulação. Mas a igreja como a igreja de Éfeso, não. A igreja como a de Filadélfia, Éfeso não, a de Filadélfia não. Mais à frente você vai ver, nós vamos ler que Deus ele vai poupar a igreja da hora da provação, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Veja que só dessas 7 igrejas, somente 2 não foram condenadas. A Esmirna era uma igreja pobre. Então, essa máxima de dizer, vem para a igreja, faz isso que você vai enriquecer. Não, você vai prosperar, nós vamos ser prósperos. Alguns Deus pode enriquecer, mas nem todos. Aqui, já lemos, né, na parte 1 dessa mensagem, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Então, a igreja de Tiatira, Jesus condena essa prática, a tolerância a Jezabel. Então, tem coisa, gente, que a gente não pode tolerar mesmo, não. Ah, mas está sendo muito radical, em pleno século 21, pastor. A Bíblia não mudou, passou os séculos, foi passando o que Jesus falou. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a gente vê tantas coisas diferentes, né? Tantas coisas erradas no mundo e vão mudando. Mas o que não muda? A palavra de Deus, ela não muda, é uma só.
e será para sempre, até a volta do Senhor. Diga aleluias. Glória a Deus. Verso 23, Jesus diz: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vai ser segundo as suas obras, as minhas obras, as obras das igrejas. É as obras físicas, materiais? Não, é a obra espiritual, a obra do seu coração. É essa obra que Jesus está falando aqui. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então tinha pessoas fiéis dentro dessa igreja de Tiatira e que não estavam concordando e nem estavam ali, como Jesus mesmo diz, as coisas profundas de Satanás. Então o ocultismo, o satanismo estava dentro dessa igreja, com essa prática de Jezabel. Existe igrejas, religiões assim, pastor? Existe ainda hoje. Tá? Pessoas fiéis estavam ali nessa igreja e Jesus manda que elas viessem a se conservar com o que tinha, até que ele viesse a voltar. Ao vencedor, de novo, verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluias. A igreja, ela vai voltar com o Senhor para reinar durante 1000 anos aqui na terra. E nós vamos julgar também, vamos reger com Jesus. É por isso que ele está prometendo aqui, ó, com cetro de ferro vamos reger. Mas isso é para os vencedores. Ele vai ter autoridade sobre as nações. O próprio Senhor Jesus declara que ele é a estrela da manhã. Ele nos dá esse privilégio também. Assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Nós vamos reluzir. Lá no livro de Daniel, né, diz que nós vamos reluzir como as estrelas, aqueles que ensinam, os sábios. Vamos também reluzir. Entendeu? Diga glória a Deus. Essa é Apocalipse, a parte 2, capítulo 2, a parte 2. É importante frisar e lembrar que não esgotamos todos os assuntos e que mais ensinos vêm, mas o que Deus tem nos dado e o que é para estar no aprendizado da igreja, receber essas profecias da revelação. Veja que lá no capítulo 1 fala que são bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.